Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para uma meditação na Palavra de Deus, lendo no Salmo 121. Assim está escrito: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O texto que vamos meditar, falando sobre de onde virá o meu socorro. Este salmo é um dos 15 salmos que compõem os cânticos dos degraus. Provavelmente esses salmos eles eram cantados quando os peregrinos se dirigiam a Jerusalém por ocasião da festa, e à medida que vinham aproximando-se, eles vinham celebrando, vinham cantando, vinham felizes, alegres e rejubilosos pela oportunidade que o Senhor Deus tinha dado a eles de vir a participar daquela celebração. E eles, quando chegavam a Jerusalém, eles já chegavam com o coração aquecido, o espírito atento, fervoroso, diante da presença do Senhor. Isso tudo facilitava a maneira como eles chegavam para adorar a Deus naquelas oportunidades. E o escritor deste salmo, ele começa com uma interrogação. Ele diz o seguinte: elevo os meus olhos para o monte. Ou seja, olho para o alto, para os montes que estão à volta de Jerusalém. E ele faz então uma pergunta, ele diz: de onde me virá o socorro? Certamente, este salmista, ele estava enfrentando alguma situação, momento difícil na vida, certamente, que ele estava em busca de um socorro, um auxílio, uma ajuda, um livramento, uma proteção, uma presença para estar junto a ele, porque o momento em que ele estava atravessando, com certeza, era um momento difícil. E ele não queria permanecer neste momento, mas ele queria que viesse uma solução, uma resposta. E parece-me ver ele olhando, quem sabe, a um lado, ao outro, e procurando uma oportunidade e não encontra. A solução não está aqui. E o que ele faz então? Ele dirige o seu olhar para o alto, para os montes, a direção dos montes. Quem sabe, ao avistar o monte ao longe, ele fica com o olhar fixo para aquele monte, como que a pensar: quem sabe daquele monte pode vir socorro para mim, pode vir livramento. Mas quando ele está nesta sua meditação, pensando e buscando encontrar um elo que ele pudesse focar de onde poderia vir o socorro dele. E quando ele olha para os montes, que não eram um só, eram vários montes que existiam ali, ele chega à seguinte conclusão:
os montes não lhe podem trazer socorro. Os montes estão lá. Não são transportáveis para onde estou, para me trazer socorro. E mesmo ao eu ir para o monte, em chegando lá, eles não podem me dar o socorro. Não está na condição dos montes me socorrer. E ele então continua olhando por aquela direção, quando de repente ele está ocupado, pensando, procurando, desejando que apareça uma oportunidade para ele ter a garantia do socorro. Exatamente neste momento, o coração dele e os pensamentos dele se voltam para o Senhor, que está acima do monte, está aos céus. Mas ele primeiro olha para o monte, e do monte ele levanta um pouco o olhar, e quando ele olha a direção do céu, ele recebe de Deus uma orientação. E então ele proclama dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Como que a dizer, o meu socorro não está na terra, o meu socorro não está nos montes, o meu socorro não está nas pessoas. O socorro que eu preciso, ele está unicamente no Senhor. E para que não haja dúvida, no Senhor que fez os céus e a terra. O soberano, o majestoso, o maravilhoso, o glorioso, o eterno, o poderoso, o justo, o santo, o misericordioso, Deus, Senhor sobre todas as coisas. É dele que vem socorro para mim. Na condição em que eu me encontro, só Deus para me oferecer o socorro. E o socorro de Deus, ele é tão desejado, porque ele então agora começa, uma vez que ele discerniu de onde viria o socorro, ele começa a falar sobre a maneira como o Senhor trabalharia na vida dele para trazer-lhe o socorro que ele estava precisando naquele momento. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que está em cima, que está no céu. Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Portanto, ele está acima. E ele diz o seguinte: o Senhor, que é o meu socorro, ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. O socorro de Deus é um socorro garantido, certo, pronto, necessário e presente. É um socorro que não falha. Não é aquele socorro que parece que é, mas não é. Não é a aparência de um socorro. É o próprio Deus vindo em socorro do seu filho numa situação em que ele estava necessitando deste socorro. E ele continua dizendo, ele não deixa vacilar o pé, não é vacilante, não escorrega pelos lados e também não tosqueneja, não fica cocheando, cochilando, como que dormindo, não. O Senhor que oferece socorro, ele não dorme, ele não vacila, ele está sempre atento, oferecendo livramento, socorro e ajuda
para aqueles que o clamam em fé e dispõem diante dele a necessidade que eles têm. E o Senhor, então, vem ao encontro daquela vida e traz para ela o socorro presente, o socorro necessário. Porque vão é o socorro do homem. Os homens não podem socorrer, não podem livrar, não podem garantir a segurança. Mas o Senhor, que fez os céus e a terra, este Senhor, ele tem poder, ele pode e ele quer ajudar e socorrer os seus filhos nestes momentos difíceis pelos quais todos atravessamos. Tanto aquele salmista que escreveu, como os peregrinos ao longo dos séculos, e nós nos dias em que vivemos, sempre estamos precisando de um socorro da parte de Deus para a nossa vida. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é aquele que nos socorre no momento da aflição, no momento do sofrimento, no momento da perseguição, no momento da ameaça. É Ele, o Senhor, aleluia, que vem em nosso socorro e que a presença dEle aquieta o nosso coração, acalma o nosso espírito, traz em nós uma garantia daquele socorro que não está distante, mas está presente junto a nós. Ele diz, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele não cochila e ele não dorme. Ele está sempre atento, sempre vigilante, sempre direcionado para aqueles que o invocam, que o buscam e que clamam por socorro e ajuda. Ele diz, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. A sombra é como se fosse uma proteção, um esconderijo, que quando ela se coloca, conforme diz aqui, à direita, a pessoa fica invisível. É a forma de Deus oferecer socorro. A pessoa está, mas quem a procura não vê, não enxerga, não sabe, não consegue discernir onde está. Mas ela está ali. Ele está vendo a quem vem. Mas quem vem com aquela intenção que foi necessário um clamor por socorro, não consegue enxergar quem Deus esconde com a sua sombra. E, portanto, dá o socorro, o livramento, na hora certa, nem antes e nem depois, mas no momento exato é o tempo que Deus se apresenta em favor do seu povo. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. São os dois luminares, um para o dia e um para a noite. E o salmista aqui está dizendo que nem o sol e nem a lua vai trazer inquietação ao teu coração diante da situação que está atravessando. Porque como Senhor do sol e da lua está o nosso Senhor. E é dele que vem o socorro necessário e na medida exata que nós estamos precisando. Deus se coloca como o nosso socorro. O Senhor te guardará de todo mal. Pediu socorro porque estava correndo perigo. Estava sendo alvo do mal. Mas quando pede o socorro, diz aqui, o Senhor te guardará de todo mal. E quando ele te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma.
para que a tua alma não fique aflita, perturbada, angustiada, mas que a tua alma, minha alma, quando encontramos este socorro da parte de Deus, a nossa alma possa descansar, tranquilizar-se, porque o Senhor a quem clamamos está presente, está conosco, está nos ajudando, está nos socorrendo e dando a garantia do livramento. Ele guardará a tua alma, para que ela não duvide, para que ela não busque alternativas, para que ela não fique vulnerável diante de ataques, ameaças e perseguições. Mas este Senhor, que guardará de todo mal, ele também guardará a tua alma, para que ela não seja comovida, atingida pelo mal, mas que seja guardada. E no último verso ele diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Então não há momento algum em que você estará sem a proteção, o socorro necessário de Deus para a sua vida. Seja na entrada, seja na saída, seja no percurso do caminho. Ele te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada. O Senhor guardará a tua saída também. Do começo ao fim, a proteção de Deus estará presente para a sua vida. Portanto, ó alma aflita, angustiada e perturbada, porque te detém pelos caminhos a lamentar, quando podes levantar o teu olhar para o alto, para o céu, e entender que do Senhor vem o socorro, vem o livramento, vem a proteção, vem a vitória para o teu coração aflito e angustiado. Levanta teu olhar para Deus. Clama diante do Senhor, do profundo da tua alma. Se posiciona diante dele e diga: Senhor, eu preciso de um socorro. Eu preciso, Senhor, do livramento. Só tu podes me dar o livramento que tanto preciso. Deus virá em teu socorro. Deus desce nestes momentos de maior necessidade. E ele se posiciona à nossa frente, à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa retaguarda, pelo alto, em todas as direções. O socorro de Deus será direcionado para a nossa vida. E com este socorro, nós passaremos a desfrutar de calma, de sossego, de tranquilidade, de paz, de contentamento. Isto vai brotar no coração gratidão, porque é Deus quem livra. E Ele sabe como socorrer, Ele sabe como livrar, Ele sabe como dar-se a conhecer aos seus filhos que o buscam, que o clamam, que o amam, que o adoram e que o servem com verdade, com fidelidade. No último verso ele diz: o Senhor guardará a tua entrada.
nem o mal vai te suceder, nenhuma praga vai chegar à sua tenda. Deus guardará a tua entrada. E quando chegar o momento da tua saída, Ele também guardará a tua saída. E te conduzirá com aquela mão forte e poderosa de socorro, de proteção, de livramento. E como está escrito aqui, desde agora e para sempre. Deus não é aquele que vem e oferece o socorro e te deixa solitário pelo resto dos dias. Não. Ele continua desde agora e para sempre. Ele continuará sendo o nosso socorro, que vem do alto, que vem dos céus. É o próprio Deus que oferece socorro para a nossa vida. E com este socorro de Deus, nós recobramos o ânimo. Nosso coração se satisfaz na presença de Deus. Os nossos olhos se voltam para o céu. E dos nossos lábios surge um hino de gratidão. De gratidão. Porque o livramento veio, o socorro veio, e a garantia que Deus propiciou a mim e a você nos livrou de um mal que estava próximo de nós. Mas o socorro de Deus é assim. O socorro de Deus, ele vem na hora certa. Ele não permite que o mal prevaleça sobre o justo. Mas ele defende os seus filhos, seus servos, e eles podem, como o salmista agora, desta experiência, quando chega o momento da festividade, eles vêm cantando este salmo, tributando a Deus o socorro, a solução, a vitória que eles alcançaram, desfrutaram, foram à celebração, fizeram o que esperava deles, e ao terminar a celebração, eles voltaram para a sua casa, convictos, seguros, certos de que Deus estava com eles, ajudando, fortalecendo e abençoando. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É o agir de Deus em favor dos seus filhos, oferecendo proteção, oferecendo livramento, oferecendo direção e rompendo com aqueles que procuravam o teu mal. Socorro de Deus chegou. Socorro de Deus chegou para Daniel. Socorro de Deus chegou para José. Socorro de Deus chegou para os 3 amigos de Daniel. O socorro de Deus chegou para Jonas, quando estava no fundo do abismo e no ventre daquele grande peixe. Ele precisava de um socorro. Deus ouviu a oração de Jonas e enviou para ele o socorro na hora certa. Para Pedro, que estava na prisão, sentenciado à morte, estava tranquilo, dormindo, porque estava convicto em Deus, que a vida dele estava nas mãos de Deus. E quando chega o momento exato, Deus envia um de seus anjos, e ele vai àquela prisão e liberta Pedro. E quando os homens o procuram para levá-lo ao julgamento e morte, não o encontram. Por quê?
Porque socorro veio de Deus. O socorro veio do alto. E Pedro experimentou este grande livramento. Quantos livramentos eu e você temos experimentado? Quantos livramentos o Senhor Deus tem dado a cada um de nós que nós nem sabíamos que estávamos em perigo. Mas o Senhor, o guarda de Israel, que não tosqueneja e nem dorme, ele veio ao nosso encontro. Ele nos socorreu. Ele tomou a nossa causa e nos livrou de males que poderiam trazer sérias consequências, que ficaríamos marcados por toda a eternidade. Mas com o auxílio que veio do Senhor em nosso socorro, nós então estamos de pé. Estamos com a vitória garantida, porque o Senhor dos céus e da terra é também o nosso Senhor. E no clamor dos nossos lábios a Ele ouviu, inclinou-se e veio socorrer. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelos muitos livramentos e socorro que o Senhor tem providenciado para a nossa vida. Que se não fosse pelo Senhor, nós já nem estaríamos por esta terra. Mas o socorro que o Senhor proporcionou para mim e para tantos outros, continuamos aqui, alegre, agradecido e tributando honra, glória, louvor e adoração ao teu santo nome. Porque só tu, Senhor, para nos socorrer, só tu para vir ao nosso encontro e compadecer-se da nossa condição e ajudar-nos a vencer. Por isso, Senhor, nós te glorificamos, te adoramos e te bendizemos, porque o teu socorro fez toda a diferença na vida do salmista e tem feito nos dias atuais, na nossa vida, o socorro do Senhor, ele faz diferença. E nós podemos testemunhar que se não fosse o Senhor, nós há muito tempo já teríamos sido tragados e destruídos. Mas com o socorro de Deus, estamos aqui, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma mancha, sem nenhum ferimento, porque o socorro de Deus nos envolveu, nos escondeu das investidas do mal e nos posicionou diante da presença do Senhor, para que o socorro de Deus não fosse interrompido pelas hostes infernais que procuram impedir a resposta de Deus de chegar ao nosso coração. Mas ao clamar, a resposta veio, e o nome do Senhor há de para sempre ser exaltado, magnificado, adorado, glorificado e proclamado para todos sempre, porque é no nome do Senhor que tem o socorro. É neste nome que nós somos guardados e defendidos. É o socorro de Deus para mim. É o socorro de Deus para você. Por que te perturbas? Por que te desanima? Por que quer jogar tudo para o alto? Não faça isto. Socorro de Deus está chegando
para a tua vida. Descansa no Senhor, confia nele, espera nele. Mais cedo do que pensa, o socorro de Deus se mostrará eficiente na sua vida. E vitória Deus dará ao teu coração. Portanto, olhe para o alto, para o Senhor, que fez os céus e a terra, e que sempre será o meu, o teu, o nosso socorro. E com este socorro, nós continuaremos caminhando até onde Deus nos permitir chegar, para a glória, louvor do seu excelso e bendito nome. Que Deus continue ajudando e abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.